Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Ciro Nagata. Junto com o Arthur Nunes Torres, a gente vai atacar a pergunta: o que vai acontecer quando o nosso objetivo de otimização encontra um insight de seleção natural do mundo biológico? Vamos começar com uma intuição. Os slides já estão lá no Slack, então quem quiser pode já dar uma olhada e espero que façam perguntas, porque acho que o tema é bem intuitivo e se tiver alguma dúvida dá para olhar. Então, vamos começar com um exemplo bem banal, chamado Teorema do Macaco Infinito, que diz o seguinte: o macaco, teclando aleatoriamente num teclado por um período infinito de tempo, vai, quase certamente, digitar qualquer texto, incluindo uma obra completa de William Shakespeare. É um teorema bem banal, a gente pensa que não tem muita aplicabilidade, e, na prática, esse teorema foi provado, uma versão mais fraca desse teorema foi provada por um peixe chamado Mutekimaru, lá no Japão, que zerou o Pokémon Safira. E, embora não seja muito importante, a grande pergunta esse, a gente implementar essa ideia na força bruta seria muito... É melhor compartilhar o vídeo. Seria muito oneroso, ia custar muito tempo, muito trabalho. Então, deve existir algum jeito mais fácil de você conseguir ter uma obra completa de Hamlet, do William Shakespeare, de um jeito mais inteligente. E a ideia seria selecionar recursivamente o macaco que digita mais parecido com Hamlet e ao longo das gerações nascerá com maior probabilidade um macaco que escreve mais parecido com Hamlet. Creio que na prática isso não deve acontecer, mas essa é a ideia do algoritmo. E é um algoritmo bem simples, que realmente imita o mundo real, vai ter uma geração natural, aleatória de, de indivíduos, de componentes. Nós vamos selecionar e dessa seleção vamos gerar novos filhos e assim sucessivamente até encontrar os nossos objetivos. Então, agora o Arthur vai conduzir. Muito obrigado, Hiro. Então, é basicamente essa a ideia de um algoritmo evolutivo, né? Quando você tem algum tipo de um problema, que até que não exista um algoritmo próprio para resolver esse problema, ou que seja muito difícil de você resolver ele na força bruta, né, digamos assim, é tentar simular de maneira computacional esse processo natural de tentativa e erro, né? Na própria natureza, os indivíduos eles têm características físicas que são testadas pelo ambiente, de certa forma. E a gente consegue observar que essas características elas vão passando de geração em geração. Então, os indivíduos que se adaptam melhor às condições naturais, ali, a busca pelos recursos que são limitados, eles se dão um pouco melhor e conseguem reproduzir essas características. Então, os algoritmos evolutivos eles vão se basear nessa ideia geral, mas principalmente nesses dois fenômenos biológicos, que seria a evolução darwiniana, que é basicamente essa ideia, né, dos seres eles terem características fenotípicas, características que interagem com o ambiente, e que essas características elas podem ser passadas de geração em geração, e, e a genética, que seria basicamente a forma, a ponte entre essas características externas do indivíduo e as características que ele consegue passar, né? No corpo genético do indivíduo, ele tem aquelas determinadas informações que são um código que vão se manifestar de maneira fenotípica e que vão, no momento da reprodução, ser transmitidas. Então, caso essas informações, esse código, gere uma combinação mais favorável para o indivíduo, ela vai conseguir levar esse gene, essa informação, um pouco mais à frente, né? Pode passar, Reda. Então, a ideia, basicamente, do algoritmo é essa aí que eu desenhei nesse diagrama, tentando simular esses processos. Então,
nós vamos ter iniciar, né, o algoritmo em algum momento e montar uma população, ao invés de tentar resolver um problema, né, que geralmente é um problema de otimização, mas pode ser algum problema de machine learning também, tentar simular esse processo na força bruta ou utilizar algum algoritmo que vai achar uma solução necessariamente ótima, nós vamos começar com uma população, que ela pode ser aleatória ou não, mas geralmente é uma população aleatória, que seriam várias soluções candidatas. A partir dessas soluções, nós vamos selecionar genitores, que podem ser ou não as melhores soluções, as que chegam mais perto do nosso objetivo. A partir desses genitores, nós vamos tentar reproduzir computacionalmente esses dois processos, que seria a recombinação, né, que seria tentar simular, de certa forma, a reprodução sexuada dos indivíduos, e o processo de mutação, e esses dois processos gerarão uma prole, e a partir dessa prole, né, desses seres resultantes, nós vamos selecionar alguns indivíduos que vão compor uma população de uma nova geração. Essa prole, ela pode gerar toda a próxima população, ou ela pode gerar só parcialmente, né? Pode só gerar uma parte que vai entrar nessa população e vai fazer essa composição, e a gente vai repetir esse processo até a gente chegar numa condição de finalização, e a partir daí a gente vai ter, a partir dessas populações, dessas gerações, desses ciclos, nós vamos ter ali uma finalização ali e que vai retornar para a gente um resultado, que pode ser ótimo ou não. Pode passar. Então, de forma um pouco mais formal, né, digamos assim, a gente vai ter, o algoritmo ele vai funcionar dessa maneira, né? Então, ele vai iniciar, você vai iniciar com essa população com soluções aleatórias, avaliar elas, que seria algo mais próximo dessa interação do indivíduo, né, dessa verificação da qualidade do indivíduo em relação ao ambiente. A gente vai ter que formalizar uma função que vai fazer essa avaliação, e a gente vai repetir esse processo, que seria os ciclos geracionais dessas populações, de selecionar os pais, recombinar eles, fazer a mutação, avaliar os novos candidatos, a prole, né, resultante, e selecionar os indivíduos para compor a próxima geração, repetir esse processo até a gente chegar numa condição de finalização. Pode passar. Para tentar simular esses processos, dentro de um computador, né, utilizando um algoritmo, a gente precisa, de certa forma, formalizar algumas dessas etapas, né, para a gente conseguir tanto colocar isso dentro de um algoritmo, dentro de um computador, quanto fazer alguns cálculos, né, você conseguir matematizar esse processo dessa seleção, algumas coisas você tem que formalizar. Então, você tem que definir qual que vai ser a forma que você vai representar os seus indivíduos. Ela vai depender muito do seu problema, né? Existem problemas que vão representar de uma maneira, alguns problemas vão representar de outra. Você tem que definir como que você vai avaliar esses indivíduos, ou seja, como você vai pegar a representação, que vai ser, de certa forma, o conceito do genótipo, né? A forma como você vai representar esses indivíduos, e como você vai fazer esse mapeamento, né, do genótipo para o fenótipo, e definir como que você vai avaliar esses indivíduos que você vai ter como suas soluções, fazer algumas definições quanto à sua população, né, quantos indivíduos você vai ter, como que você vai gerenciar essa população, definir como que você vai selecionar esses pais, e aí tem algumas características interessantes que eu vou explicar, como que você vai montar essas variações, como que você vai recombinar esses indivíduos, como que você vai fazer a mutação nele, e como que você vai selecionar os sobreviventes para compor a próxima geração, né? Então, pode passar? Tá. Como representação dos indivíduos. Os indivíduos, eles podem ser representados de várias maneiras, né?
Aqui você teria basicamente esse fenômeno do mapeamento do genótipo, ou seja, qual seria a característica na natureza, né? A característica genética do indivíduo, que vai determinar o fenótipo dele. Aqui, qual que seria o código de cada indivíduo, que junto esse código vai representar um resultado para a sua solução. Então, uma forma muito comum de representar seria por bitstrings, né? Seria essa string de uns e zeros, que geralmente é utilizada para representar em problemas que você vai ter ou não elementos, né? Ou seja, esses 1 e 0 serão tipo booleanos, que vão mostrar se o indivíduo, se determinada característica ela existe naquele indivíduo ou não. Numa forma um pouco mais complexa, um pouco mais abrangente, isso pode representar por um string de valores reais. Então, você teria, de certa forma, um vetor de x1 até xk, tal que o xi pertence aos reais. Então, todos esses elementos ali seriam de 1 a k, seriam valores reais. Tem representação de árvore, existem várias outras representações. Como convenção, eu decidi adotar aqui para explicar as próximas etapas a representação de bitstring, né? Mas cada uma dessas formas de representação, e existem outras também, representação por inteiros, enfim. Todas essas representações, elas possuem mutação e recombinação diferentes, né? E agora, modelos de gestão de população. Quando você vai fazer esses processos de recombinação, eles vão gerar uma próxima geração. Então, a partir da sua primeira população, você vai gerar uma próxima, e essa população ela pode substituir integralmente a anterior, que seria esse modelo geracional que eu coloquei aí, que você teria a primeira geração, e, de certa forma, como derivada dela, você teria a próxima, e ela vai substituir integralmente. Então, essa prole, né, esses seres resultantes, eles teriam o tamanho dessa prole tem que ser igual ao tamanho da geração anterior. Ela substitui integralmente, né? Então, se eu tenho uma população Mi e uma prole de tamanho lambda, a prole ela vai substituir o Mi é igual ao lambda, então ela vai substituir integralmente, né? Você tem alguns outros modelos nos quais você substitui parcialmente, tenta manter alguns outros elementos, enfim. Mas o modelo mais comum é esse, né? A partir da primeira você tem a segunda, que vai substituir integralmente a primeira. Mecanismo de seleção de pares, né? Então, quando você já tem uma geração de indivíduos, você vai ter que selecionar a partir daqueles indivíduos pares de pais, né? De genitores, né? Essa tradução eu fiz de maneira pessoal, né? O termo em inglês técnico seria o parents, né? Mas eu escolhi aqui só para o intuito da apresentação mesmo, e a prole teria o nome de offspring, né? Mas eu vou utilizar os termos em português pela apresentação, né? Então, em cada geração você vai selecionar esses pares de pais, e essa seleção, ela não é determinística, né? Você pode até me perguntar, não, Arthur, então se você está querendo chegar num resultado maior, por que você só não seleciona os candidatos que tiverem o valor de fitness maior, os candidatos que tiverem um valor maior, né? Caso você esteja, não sei, por exemplo, querendo otimizar uma função, chegar no máximo dela. Por que você só não seleciona naquela geração os indivíduos que têm o maior valor? Porque existe uma armadilha nesse processo que se chama convergência prematura. Ou seja, se você selecionar simplesmente os maiores valores, você pode acabar ficando preso num ótimo local, quando, dependendo do seu problema, você quer achar um ótimo global. Então, a ideia é que a seleção desses pais ela seja probabilística. Então, você tem alguns pais, eles vão ter alguns valores, os pais que têm valores melhores, eles têm uma chance maior de serem escolhidos, mas você também dá uma chance dos pais que têm os valores piores, né, ou que não têm um valor tão alto, eles serem escolhidos também,
porque a ideia é que você cubra o maior espaço de possibilidades possível, para que dentro desse espaço você consiga achar, né, algo mais próximo, né, não necessariamente um máximo global, mas algo mais próximo de um máximo global, e evite você ficar preso nessa armadilha de um máximo local apenas, né? Isso, pode passar. Tá. Aí aqui, como eu falei, eu estou adotando essa notação das bitstrings para explicar esses fenômenos de recombinação e mutação. Aqui, primeiramente, da recombinação, né? Então, beleza, a gente já tem a nossa primeira geração ali de um conjunto de soluções, e aí a gente quer migrar para a próxima geração a partir dessa, né? E evoluindo essas soluções. Desses métodos vai ser a recombinação, ou seja, você vai pegar dois elementos de dois em dois, né? E nesse exemplo que eu estou mostrando, você vai fazer esse processo que é chamado de crossover. Aqui, no caso, eu estou mostrando dois tipos de crossover, né? Um crossover que ocorre num ponto único e um crossover que ocorre em dois pontos. Então, nas duas tirinhas de cima, a gente tem o corte que acontece no indivíduo e eles trocam. Seria meio que o equivalente a uma reprodução. Então, a partir desses dois indivíduos, né, das duas tirinhas cinzas, no lado esquerdo da tela, assim, né, nas duas primeiras, na cinza e na branca, é feito um corte e elas trocam essa parte final. A partir disso, você tem dois indivíduos novos. E na parte de baixo, você tem o endpoint crossover, né, que seria o crossover em N pontos. Aqui, no caso, seriam 2 pontos, mas ele pode ser em 3. E aí, esse corte ele vai acontecer num ponto aleatório, mas que não seja. Se você tiver, né, uma string de tamanho L, ela vai acontecer no espaço entre 1 e L menos 1, porque você não quer que ela corte no final, você quer que ela corte algum ponto ali mais para o meio, né? Então, nesse segundo par de tirinhas, elas cortam ali em 2 pontos ali mais ou menos para o meio e inverte só essa parte do meio, e a partir daí você tem a geração de 2 novos indivíduos que vão compor a próxima geração. Vou passar isso. Outro processo que acontece seria esse processo de mutação. Ou seja, para tentar simular esse processo que na natureza acontece, que seria de uma pequena modificação no gene, que gera uma pequena modificação no fenótipo, que gera uma pequena vantagem ou desvantagem, né, para o indivíduo, dependendo, mas aqui o nosso interesse é que ele gere uma vantagem, seria tentar simular esse processo da mudança em um pequeno fragmento desse gene do indivíduo, que vai gerar um indivíduo novo. Então, aqui, no caso, a gente vai ter a mutação que ocorre com determinada probabilidade, um determinado número de partes ali, né, do gene do indivíduo. E aqui, no caso das bitstrings, ela só flipa o bit. Então, o bit que é 1, ele vai para 0, o bit que é 0, ele vai para 1. E a partir disso, você já tem um indivíduo que dependendo do seu problema, pode ser completamente diferente. Aqui no caso, a gente tem um bit que ele vai 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. No momento que você tem essa mutação, ele gera um indivíduo que, apesar da mudança ser pouca, ele pode gerar uma diferença muito grande de resultado, de valor, de aptidão desse indivíduo, e que é bem significativa, né? E pode passar. Isso. Ok, muito obrigado, Arthur. Deu para ver que Arthur entendeu bastante do assunto e acho que tem muitos conceitos envolvidos e também muito blending com outras áreas. Eu acho que, se você não entendeu, você pode dar uma olhada no slide ou ver o vídeo com detalhes. Nessa sessão, eu abordo extensões naturais do algoritmo genético, por exemplo, o elitismo, mas eu acho que não são tão importantes. Muito do que a gente quer fazer com algoritmos genéticos tem a ver com nossa estratégia do que a gente quer atingir. Então, qualquer tipo de alteração na forma de selecionar os pais, na forma de criar os filhos, na forma de fazer mutação,
é factível, não é computacionalmente tão difícil, e eu apresento aqui algumas variações que são possíveis. A gente pode entrar em maiores detalhes com isso depois. E no final eu vou mostrar na prática como funciona isso. Então, desenvolvemos, na verdade, esse código é totalmente autoria do Key Codes, aqui, e o código gerado em Python, ele vai simular o algoritmo genético. Então, vamos primeiramente gerar um genoma, uma string de bits 1010, gerar uma população, ou seja, vários strings de 101001, fazer um single point crossover, então fazer a troca de genes de dois indivíduos. Poderia ser n points, isso não é muito importante, depende do nosso objetivo. Uma mutação, a nossa função de avaliar o quanto o indivíduo está apto para o nosso objetivo. Selecionar um par, nesse caso, como o Arthur mencionou, a forma como a gente seleciona os pares é importante. Nesse caso, a gente seleciona só os dois melhores e vai ser combinação. E, não surpreendentemente, o algoritmo tem a convergência prematura, então deu muito problema comigo na aplicação disso. Eu nunca encontrava um ótimo global, eu sempre encontrava um ótimo local e era muito difícil. A gente gera a distribuição, ordena a população, transforma o genoma para uma string e a gente roda a evolução. Nós vamos criar aqui música usando o algoritmo genético. Então, o pipeline seria o seguinte: a gente gera os indivíduos, nesse caso são melodias, a função de fitness, nesse caso seria o macaco, mas dessa vez o macaco não vai estar teclando, vai estar avaliando o quanto essa melodia é boa ou não, e no caso o macaco sou eu, atribui de 0 a 5 a nota da melodia, vai manter as duas melhores, combinar com as outras, fazer algumas mutações, gerar a próxima geração até eu me sentir satisfeito. E a ideia, a primeira pergunta seria como a gente expressa um genoma de forma, como a gente expressa música de forma que a gente possa manipular. Então, seria mais ou menos o seguinte, o baseline seria nós fazermos com 8 barras musicais, e cada barra tem 4 bits, então 1, 2, 3, 4, seriam 4 bits, e isso seria um bar. E cada bit nós podemos ter quantas notas que a gente quiser. Nesse caso, a gente pode ser 2 notas, pode ser 16, não sei. Cada nota pode ter 16 pitches diferentes. Então, no teclado você tem, dentro de uma oitava, normalmente no teclado a gente vê várias oitavas, é como se um padrão que se repete várias e várias vezes. Eu tenho aqui um exemplo, uma oitava seria isso aqui, e isso vai se repetindo, e aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente vai a gente vai escolher só algumas dessas notas, e nesse caso, 16 notas podem ser expressas com 4 bits, então a gente faz essa combinação, 4 bits, 2 notas, 4 bits, e 8 barras vão dar 256 bits. Claro que a gente pode mudar, nesse caso eu vou fazer 16 barras, vou colocar muitas notas no meio, mas essa seria a ideia geral. A música, ela vai ser em Lá menor, são 16 bars, 16 barras. O setup é mais ou menos o seguinte: eu fiz o som da bateria, do baixo, do piano e um padzinho de fundo, enquanto o algoritmo genético ele fez o arpeggiator, que é um sonzinho mais técnico, vocês vão perceber, um violino, na verdade é uma string, e um pluck, vocês vão entender na hora também.
quanto os desafios, é que a minha ideia é, eu fiz todo esse colchão, então eu escolhi os acordes, escolhi a harmonia, escolhi o ritmo, então, para o algoritmo genético conseguir se encaixar no que eu queria, as chances são bem pequenas. Então, eu tive que fazer isso algumas vezes. Eu vou mostrar como funciona apresentando para vocês o algoritmo no Python. Eu recomendo a todos que diminuam o som, porque fica bem barulhento. Então, como eu disse anteriormente, o código, homenagem do key code, ele gera um genoma, gera uma população, faz um single point crossover, faz umas pequenas mutações, vai acessar o fitness da função, vai selecionar o par, nesse caso, o par vai ser 2, gerar uma distribuição, vai ordenar, transformar o genoma num string, vai fazer um print e vai rodar a evolução. E esse aqui seria um algoritmo genético genérico e nós simplesmente a implementamos para o caso de melodias, para o caso de gerar música. Então, tem muitos detalhes aqui musicais que talvez não sejam muito importantes para nós aqui. Como eu disse anteriormente, abaixe o som de vocês. Nós vamos rodar. Nós escolhemos o número de bars. Nesse caso, eu vou escolher só 2 notas per bar. Eu vou escolher 8, talvez. Number of steps. Nesse caso, ele quer dizer quantas melodias serão tocadas ao mesmo tempo. Vou escolher só uma para se tornar uma melodia mesmo. Introduzir pausas, por que não? Como eu disse lá, eu vou usar, nesse caso aqui, lá menor melódico, só que na música que eu criei, ela está em lá menor mesmo. E em qual ponto em qual ponto a gente vai começar? No ponto 4, ou seja, mais ou menos no meio de um piano. E o tamanho da população eu vou escolher 4. Então, abaixe o som que vai começar. Calma aí. Número de mutações, pode ser 2, e a probabilidade de mutação 0,5. Eu gostei desse. Então, a gente avalia de 0 a 5. Eu acho interessante, mas meio inconstante. Eu gostei desse também. Esse é o que eu gostei menos. Então, o algoritmo retornou a nossa melodia favorita, em segundo lugar. Então, o algoritmo pergunta, você quer continuar? Y grande para sim, N pequeno para não. A gente faz isso até encontrar o que a gente quer. Então, eu apliquei esse algoritmo e consegui criar a melodia. E no caso, eu fiz tudo, essa partinha azul fui eu que fiz. Não é tão complicado quanto parece, eu fiz de um jeito bem simples. E a parte em vermelho foi o que o algoritmo fez. Então, eu vou mostrar o resultado para vocês. Ok. Então, para quem não sabe, esse aqui é o som do arpejador, arpeggiator. Acho que o som não vai estar tão grande quanto o do Python.
Esse aqui é o arpejador. Depois eu quero que vocês me deem um feedback, se vocês gostaram da música, se vocês acharam sem graça. Eu quero explorar essa discussão também. O pluck, ele tem esse som aqui. E o violino vai ser esse aqui. Isso tudo foi resultado de muito tempo avaliando notas, melodias não tão interessantes. A música ficou um pouquinho mais eletrônica do que o gosto do nosso Lanfa, mas espero que vocês gostem. O background que eu fiz, ele ficou assim. Então, o piano, a bateria, o baixo e um padzinho de fundo foi tudo que eu fiz, o background para fitar a música, e vamos juntar tudo. E é isso, muito obrigado pela oficina, estamos abertos a perguntas e comentários. Vou acabar o screen share aqui, e todos estão convidados para fazer perguntas e comentários. Não, sintam-se muito aplaudidos, né, assim, essa me surpreendeu bem mais do que eu esperava ser surpreendido, assim, só uma sugestão de entrar para as perguntas. Acho que essa música pode ser a nossa vinheta oficial, né, para as oficinas ou para os vídeos do Lanf. Enfim, deixa para o operacional decidir aí, para a divulgação, os outros coordenadores, mas, enfim, acho que, imagina aquela voz, assim, narrador de sessão da tarde, não, clique aqui para se inscrever no canal, acho que combinou bem. Então, enfim, só como sugestão aí para jogar no ar. Bom, perguntas, então, eu poderia, cara, essa de hoje eu poderia falar durante horas, assim, eu não vou poupar vocês disso, claro, né, depois eu ligo por rir aí, qualquer coisa, mas, enfim, meio-dia agora, então, né, acho que, mas não vamos perder a chance de discutir, né, queria escutar pelo menos do Rubens, né, sobre essa parte musical, mas, assim, perguntas aí, vamos lá, gente. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Rubens. Eu tenho algumas perguntas para fazer, assim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ô, Matheus, como é que foi a seleção dos pais nesse caso? Só pela sua nota? E a seleção é sempre do trecho inteiro ou é sempre de um pedaço e depois de outro pedaço e de outro pedaço? Ok, perguntas bem diretas. Ele só escolhe os dois melhores, então ele simplesmente só escolhe os dois melhores e faz um pouco de combinação entre eles, e o que gerou numa convergência prematura muito rápida, o que deu muito problema para mim. E a outra pergunta era sobre o trecho inteiro, né? Eu sabia que se eu colocar trechos muito grandes, vai ter partes que eu me agradaria e que não me agradaria, e seria muito difícil eu conseguir deixar um trecho grande do jeito que eu quero. Então, eu fiz trechos bem pequenos, eu sempre fiz 2 barras e meio que copiava e fazia 2 vezes, de forma que fosse fácil de mesclar a melodia. Entendi, obrigado. E aí são três, deixa eu ver se eu entendi direito, são três pedaços que ele faz. Ele faz o arpeggiator, o plucker e a melodia em si, é isso? Isso. Foi o que eu pedi para fazer, deu aquele som senoidal de computador de jogo dos anos 80, e depois eu que coloquei os instrumentos, então essa parte foi a parte de outro software, não foi o algoritmo fazendo. Peraí, não entendi.
quem fez o plucker e o Isso, foi tudo o algoritmo. Ah, Isso foi no foi tudo o algoritmo. algoritmo. A melodia foi todo o algoritmo que fez, e simplesmente o software, eu coloquei no software para ele soar como um violino, soar como um Ah, arpejador. sim. Ok. Entendi. Você fez o timbre, né? E você foi Isso. juntando, tipo assim, eu quero esse pedaço de melodia, aí você colocava com plucker, aí você colocava com. Você ia mesclando como você queria. É isso? Ou Isso. ele que fez essa escolha? Fui eu que escolhi. O que o Não. algoritmo fez foi o que eu mostrei anteriormente. Então ele só gerava aquele, aquela Sim, melodia sim. meio estranha. E teve muita intencionalidade no meio. Eu digo, quando eu queria fazer o arpejador, eu coloquei notas muito pequenas. Quando foi plug, eu deixei notas pequenas não, muitas notas num bar. Então foi tudo muito intencional, e talvez seja muito esforço do lado humano, mais do que Não, do lado sim. algorítmico, que deu É, muito trabalho. mas o lado do algoritmo ajuda muito como se fosse uma ferramenta para o compositor, né? Para o compositor, para ajudar o compositor com novas ideias. Achei interessante. Sim, eu acho que, na teoria, eu acho que isso faz muito sentido, mas na prática, quando a gente quer tocar, eu acho que do lado do músico tem muita intencionalidade na forma de, eu quero tocar dessa forma para que quem esteja escutando sinta desse jeito, e o algoritmo não sabe disso, ele está fazendo aleatório, e é uma coisa que choca muito, e acho que Sim. outra coisa que foi difícil é Porque assim, que eu tenho outras perguntas também, por exemplo, é bem audível, assim, que tem muitas, por exemplo, perguntas e respostas musicais bem claras. Isso foi a sua escolha, né? Não foi a escolha do computador, no caso. como assim? Ah, você tem um pedaço que é um trecho musical que é uma pergunta e um trecho musical que é uma resposta àquela pergunta. Tipo, tarirata, isso é uma pergunta. Tarariro, essa é a resposta. Aí o total seria tarirata, tararito. Tipo, seria uma pergunta e uma resposta. Né? Ou seja, isso foi muito visível. Assim. O computador fez isso sozinho ou você que escolheu? Sim, sim, o computador fez tudo, mas foi difícil encontrar melodias que cabiam justamente nesse formato. Ah, interessante. E é isso. E outra coisa, eu queria perguntar também como que foi feita a combinação genética aí, no caso. Metade das notas e metade das notas, ou elas foram pegadas pedaços e outros pedaços? Foi tipo pela notação mesmo que vocês fizeram o corte? A ideia Pelo tempo. é exatamente o do single point crossover que o Arthur mencionou aqui, a recombinação, selecionar algum trecho aleatório, cortar e colar no outro. Então, é uma coisa bem direta. Sim. Seleciona um ponto aleatório, exatamente como o Arthur mencionou. E outra dúvida que eu tive também foi da quantidade de notas. Vocês usaram 16 notas, né? Depende do trecho. Para o arpejador eu coloquei 16, para o violino eu coloquei duas, para o violino eu coloquei uma, para notas se diz alturas diferentes, ou notas você diz dentro de um mesmo período de tempo? Porque assim, você falou em inglês, né? Aí para traduzir para o português às vezes muda um pouco. Eu não, Sim. eu estava falando dos pitches mesmo, das alturas, dos Tá. tons. Tinha 16 alturas. Tá. 16. E aí isso você escolheu de acordo com a base que você fez, né? Isso. Eu Ótimo, acho que ótimo. era pré-montado desse jeito. Tá. Tá bom. E a tonalidade você escolheu menor melódico, né? O computador foi programado para fazer o menor melódico, ou ele só usou as notas que tem na escala menor melódica? Porque a escala menor melódica, você sabe, ela sobe de um jeito e desce de outro. Isso levou No em exemplo, consideração? no exemplo que eu mostrei, eu coloquei o menor melódico, só que na prática,
eu não consegui encontrar o menor a música que eu criei foi em Lá menor mesmo, não melódico. Então eu deixei só a parte que estava diferente, eu mudei para a escala Lá menor. Então, o algoritmo gerou do jeito que ele faz, eu talvez não saiba muito bem os detalhes, e eu só corrigi para o Lá menor melódico. Eu acho que, não, Lá menor. Eu acho que isso deve ter sido um problema meu, devia ter encontrado melhor. Não, Mas não, tinha muita tranquilo, coisa. só para saber mesmo. Então tá bom, obrigado. Acho que foram essas perguntas que eu tenho. Talvez eu tenha outras depois, mas alguém mais para perguntar também. Obrigado, Matheus. Ok, o Arthur pesquisou muito também, então eu recomendo perguntarem para ele, porque Eu queria perguntar. Posso? eita, o Arthur. Ah, Cuidado, Arthur. Hiro. Eu queria te perguntar, caso nós quiséssemos fazer, por exemplo, que essa melodia soasse por algo que, não sei, que o Beethoven teria escrito, né? Bastaria a gente reescrever talvez o sistema de avaliação e a gente conseguiria obter resultados mais semelhantes? Claro que seria entrar em todo um algoritmo diferente, né? O sistema de avaliação talvez você usaria algo de reinforced learning, alguma rede neural. Mas reescrevendo o sistema de avaliação dele seria o bastante? Ótima ideia. Eu acho que isso seria bem possível, pelo menos na teoria. Não sei como eu implementaria isso, mas eu acho que é sim, bem possível fazer uma coisa bem parecida com o que o Beethoven fez. E acho que é só mudando essa função de, de, de avaliação. O problema é que o algoritmo ele é meio rígido, então eu queria, por exemplo, eu queria que a melodia fosse calma num tempo e depois ela tivesse algumas variações, algumas repetições, e ele não faz isso. Então, ele queria algumas regularidades e algumas irregularidades, e eu acho que eu não conseguia fazer isso com o algoritmo, só faz coisas mais simples. E outra coisa é que, na vida real, a gente não coloca só notas da mesma escala, às vezes é próprio você colocar notas de outras escalas, você quebra toda a estrutura que tinha antes para, como eu disse anteriormente, o artista ele introduz uma intencionalidade diferente, então é meio... E Beethoven com certeza faz isso, ele quebra o que você tá esperando, então talvez não seja tão fácil como pareça, é isso aí. Sim, precisaríamos deixar o modelo ainda um pouco mais robusto, né, para poder conseguir apreciar esse tipo de variação toda. Isso. Musicalmente, a ideia seria bastante você criar padrões e quando você está esperando esse padrão de novo, você quebra e você fica surpreso, né? Existe muito isso em música e o computador não conseguiria fazer isso. Certo. E a segunda coisa que eu queria perguntar aí para os dois, pergunta importante. Como é que a gente pode usar essa parte de programação genética para dominar o mundo? Essa é pro Arthur. Vai lá. Cara, eu acho que se eu tivesse essa resposta aí, eu acho que eu guardaria para mim e dominaria o mundo sozinho. Não, mas, cara, não sei, né? Mas Genial. ele tem muitas aplicações interessantes, né? Acho que tem algumas aplicações em machine learning nas quais você pode utilizar o algoritmo, né? Lógico, nessas ideias que a gente apresentou, seria mais uma ideia de otimizar algo, né? Uma função, ou um desafio combinatório, algo desse tipo, né? Mas existem aplicações que visam achar modelos que maximizem o fit, né? Digamos assim. Então, acho que não sei, inclusive muito interessante essa ideia seria uma das aplicações de algoritmos evolutivos, seria a programação genética, que ela vai no sentido de melhorar a forma como o próprio computador melhora os modelos, né? Alguma ideia assim. Eu não vou saber te afirmar com toda certeza que é dessa forma que dá para definir,
mas que utilizando uma estrutura de representação diferente, né? Eu cheguei a comentar sobre ela, sobre a representação de árvore, e utilizando algumas formas de controle, ali, você consegue otimizar até mesmo o aprendizado das máquinas. Então, eu acho que isso é o mais perto de dominar o mundo que eu consigo pensar. Certo, muito obrigado. Acho que agora Ótimo. o próprio Cortes do Lanfo já tem material aí para as thumbnails clickbait do YouTube. Aprenda como dominar o mundo. Exato. Exclamações assim. O algoritmo que vai É dominar isso. o mundo. É isso. Obrigado pela pergunta, Pedro. Ó, só, pessoal, só porque já são meio de 13, quem quiser, né, quem tiver que sair, quiser sair, fica à vontade, tá? A gente vai continuar aqui na sabatina, porque até agora foi muito bonitinho, daqui a pouco eu entro aí para lascar vocês aí. Tô brincando, foi bem legal essa brincadeira, não precisa fazer a cara de assustado, não. Mas queria dar os parabéns para vocês aí pela oficina, ficou muito legal, aplicação bem bacana, e a música tem uma pegada anos 90, Rio. Você não era nascido, era no início dos anos Eu 90? peguei o 99, então eu sou século mas nem passado tanto. também. Mas Eu é gosto um engraçado. pouco desse estilo. Eu vou lá no Slack, eu posso botar referência de. Eu intencionalmente também coloquei. Eu copiei um pouco o estilo de uma música japonesa que está em voga hoje em dia. Então, sim. Legal, legal. A gente aprende Tá copiado, valendo. né? Mas rapaz, a vida é sempre copiando que se chega em algum lugar. Vamos ver se o pessoal tem alguma coisa para perguntar aí, senão eu e Peng entramos aí. Alguém mais tem alguma Sim, o Arthur dúvida? está bem preparado para perguntas teóricas. Então, mais A ou gente menos. discute bastante, muitas coisas. Se alguém não entendeu também, pode perguntar. Galera, tipo, qualquer dúvida em relação ao conteúdo mesmo, não entendi tal parte, ou para que serve tal coisa, tal, fica à vontade também para perguntar. Bom, vamos mandar brasa então, João, até por causa do horário. Então, pedir para o pessoal, o Vlad já está lá, né? Então, Hiro, bota o nosso, não é o hino ainda, né? Depois a gente capricha para fazer um hino oficial do Lance, mas a vinheta acho que já é essa, né? Bota lá no Slack para a gente apreciar com calma depois. Inclusive, dá para cortar os dois, né? Tem a vinheta mesmo de entrada e tem um outro, né? Que é o final, depois que encerra, aí geralmente aparece uns, sei lá, os vídeos que eu vejo geralmente é assim, né? Tem um background, aí começa a tocar uma música, tem umas sugestões de vídeo, né? Os quadradinhos que aparecem para a pessoa clicar. Então, de rabinho acho que dá para ficar, né? Sei lá, a parte mais groove aí, acho que dá para deixar no final. Enfim, uma pergunta para cada aqui, então, bem rapidinho, saindo um pouco da música, né? A música, enfim, depois a gente faz outra edição especial disso. Mas, enfim, sobre o algoritmo genético em si, né? O tema da oficina em si. Essa é a segunda oficina de um bloco sobre algoritmos, né? Então, a primeira foi com o Jairo e o Vinícius, né? Que eles falaram de backpropagation e métodos de otimização. Tem essa aqui, que foi sobre programação genética, e tem uma próxima, que é programação dinâmica e reinforcement learning. Então, essa sequência de oficinas tem um propósito, né? Então, a ideia é justamente explorar um pouco também das conexões que existem em relação a sistemas. Então, sim, na verdade, o que eu tinha para perguntar, os dois já responderam parcialmente durante a apresentação. Para o Arthur, primeiro, seria, dentro da sua avaliação, como quais são as limitações que você vê nessa abordagem de construir algoritmos? Você falou um pouco lá da convergência prematura, questão do ótimo local. Então, sim, que tipo de solução você vislumbra para esse tipo de problema e, dentro da aplicação prática, né, como é que você vê que essa abordagem poderia, né, não dar tão certo? Não tão, quais são as limitações dessa abordagem, né, pelo que você leu? A principal limitação que eu enxergo é que, como o algoritmo ele tem alguns elementos que são aleatórios, né, o algoritmo ele tem, de certa forma, uma natureza estocástica. Então, toda vez que você roda ele pode não necessariamente achar o valor ótimo,
e se você rodar mais de uma vez, ele pode nem achar o mesmo valor, porque os elementos dentro dele são aleatórios, né? Tanto a recombinação quanto a mutação, e você ainda tem elementos que têm alguma probabilidade de acontecer ali dentro, que seria a seleção dos pais e a seleção dos sobreviventes. Então, no decorrer desse transcorrer dessas gerações ali, a cada vez que você roda um algoritmo desse, ele pode retornar um resultado diferente e muitas vezes nem retornar um resultado ótimo. Então, o algoritmo você pode programar ele para terminar quando, lógico, se você tiver um problema um pouco mais simples e ele conseguir chegar num resultado ótimo, beleza, você pede para ele retornar esse resultado. Caso você, né, aí partindo para a aplicação prática, né? Para alguns outros problemas que você já tem algoritmos já definidos, algoritmos já prontos, mais apropriados para utilizar, é melhor você utilizar eles, mas para alguns problemas um pouco mais complexos e que você não tem tempo hábil para rodar esse algoritmo, faz sentido, né, você utilizar o algoritmo genético, quando você achar um resultado que pode não ser ótimo, quando você pode ter um resultado que não é ótimo, mas um resultado satisfatório, né? Um resultado bom o suficiente. Mas ao rodar o algoritmo, ele também pode nem achar esse resultado bom o suficiente ou resultado ótimo. Então, muitas vezes o algoritmo ele vai terminar porque ele chegou num limite de gerações ali que você determinou para ele e sei lá, né, no tempo hábil, né, por exemplo, eu estava vendo uma aplicação que eles estavam tentando simular o movimento de animais. Então, como você tem ali uma sequência muito grande de movimentos, algo mais complexo, você vai ter um resultado ali, não necessariamente o resultado... o algoritmo ele não vai parar quando ele achar esse resultado satisfatório, mas ele vai parar quando você determinou, não, esse é o máximo de gerações que eu quero, ao final dessa quantidade de gerações, eu quero que ele me retorne o melhor resultado até o momento. Então, essas seriam as limitações. Você pode nem necessariamente achar o mesmo resultado e, às vezes, dependendo da sua aplicação, se for algo um pouco mais complexo, você pode nem achar um resultado necessariamente satisfatório numa quantidade ok de tempo, né? Então, você é obrigado a encerrar ele após um determinado número de gerações e, né, se contentar, entre aspas, com o melhor resultado que você achou até o momento. Então, acho que essas seriam as limitações e, na questão da aplicação, é realmente um caso de algoritmo para utilizar quando você não tem outros algoritmos consolidados, empregados e que tenham um tempo de um tempo que ele utiliza para rodar, né? Esqueci a palavra, mas que ele tem esse tempo hábil, um tempo que você vai conseguir achar uma solução ali ótima, mas, sei lá, vai demorar milhões de anos, sei lá, né? Dependendo do problema combinatório muito complexo, né? Algo desse tipo. Então, acho que a aplicação prática seria justamente para esses problemas que você não tem nada muito consolidado, né? Eu acho que é isso. Ok, Arthur, obrigado. Você tocou em vários pontos importantes, né, que um pouco do spoiler alert aí para o próximo pessoal da oficina, né, então o que eu tenho reservado para perguntar para a próxima tem a ver com algumas coisas que foram ditas, né, pessoal lá da programação dinâmica e reinforcement learning, né, então na próxima oficina a gente deve ter uma discussão sobre isso, né, e talvez tenha um gancho aí também com essas coisas que foram faladas agora. Bom, então obrigado, Arthur, né, para o Hiro, então o que eu tinha pensar em perguntar seria, já foi respondido, né, bem respondido, sim, seria, como é que isso que foi apresentado hoje pode fazer uma pessoa ficar mais feliz, né, eu perguntei para o João Gabriel do dinheiro, né, para o Hiro, eu iria perguntar de felicidade, mas acho que já é notório, né, acho que você se divertiu um bocado, né, fazendo isso que você fez, eu certamente me diverti muito, né, vendo isso, e me dá alguns insights também para desenterrar aquele harmonia de máquina, né, enfim, alguns séculos esse negócio vai sair. Então, o que eu vou te perguntar agora é algo mais técnico, né, da parte que você suprimiu, né, muito em função do trabalho que você teve para fazer a aplicação, né, que é a parte lá de extensões naturais. Então, né, você botou assim, você listou algumas extensões, né, de nome mesmo, né,
não vou entrar em detalhes, né? Acho que dá um tema à parte, né? A gente pode, no futuro, talvez, né, voltar a discutir com detalhes alguns desses aí, e alguns outros que não foram citados. Então, eu vou te deixar só uma pergunta mais técnica, né? Mais sintética, né? Considerando que seus pais são biólogos, né? Se não me engano, né? Eu lembro que você disse que teu pai é virologista, mas acho que ele é biólogo de formação, né? Sua mãe acho que é biólogo também, né? Pesquisadora da Embrapa. Então, a pergunta que eu vou te deixar o crossover foi falado aqui, né? Então, o Arthur falou da parte do crossover. Pergunta que eu te deixo né? Que tipo de extensão de programação genética você consegue imaginar envolvendo linkage? Sim, a pergunta era essa. Né? Porque o crossover e linkage é tipo Batman e Robin, né? No nível de ensino médio, geralmente se fala dessas duas coisas em conjunto. Então, crossover, a intuição ficou clara, mas como é que você consegue, que tipo de insight você pode ter com base no linkage? Né? Então, a pergunta é essa. Pelo tempo, você pode responder depois, de repente, no Slack, né? No canal da oficina, mas, enfim, a pergunta era essa. Infelizmente, Peng, contrariando suas expectativas, eu esqueci o que é linkage, Não, sem então fica problema. difícil responder. Não, tranquilo. Então, vou deixar você consultar aí os sêniores, né? Então, acho que dá uma boa conversa aí para mesa de almoço, de jantar, né? Enfim, deixar você consultar aí o time de especialistas, depois você me responde isso. Bom, João, manda ver aí. Tu fez teu terrorismo já, né? Manda ver. Pode fechar. Não, pô, foi só zoado. Não vou fazer nada pesado, não. Acho que parte técnica, assim, vocês abordaram bem. O Peng fez algumas perguntas que eu queria fazer e outras vocês responderam na própria apresentação. Mas partindo de uma... Porque, assim, fica a impressão de que está tudo muito bem, então vamos usar o algoritmo genético para tudo. E aí uma pergunta que eu faço e aí é para os dois, tá? Matheus e Arthur responderem conjuntamente aí. Podem se complementar, aí vocês decidem como é que vocês querem. Se eu não me engano, os dois são economistas, né? E são postulantes a economistas, né? Melhor dizendo, que ainda falta um pouquinho de caminho, mas estão chegando lá. Então, a minha pergunta não é uma técnica tão complicada de se entender, assim, de se aplicar, não estou dizendo a parte matemática, mas a parte intuitiva, né? De se entender e aplicar. Então, por que empresas quebram? Se fosse assim, não quebraria, eu teria uma evolução das empresas, microeconomia falando, né? Por que as empresas não usam, pelo menos as grandes empresas não usam esse tipo de situação e permanecem por toda a vida aí sem quebrarem nunca? Por que grandes empresas quebram? Por que empresas que têm condições de aplicar algo como similar quebram? Vou deixar o Arthur responder. Eu vou responder também, mas eu vou usar uma cola para mostrar para vocês. Beleza. Não, acho que você pode, inclusive, começar a responder, porque eu não acho que eu não sei responder essa pergunta, não. Estou pensando aqui, mas pode começar, que eu vou pegando aí, a gente vai respondendo junto. Você já tem uma ideia. Uma facilidade, vou ajudar um pouco. Quais são os limitadores do modelo? Pense em microeconomia, pense em incentivos, pense em informação. Junta essas coisas e pense qual é o defeito do algoritmo. Assim. Não é o defeito, não quero dizer defeito, mas quais são todo processo, todo algoritmo tem pressupostos. Quais são os pressupostos que esses casos podem violar e aí você não consegue? Por que as pessoas não pensam isso? Porque, assim, vocês não são economistas, eu passo do pressuposto que vocês têm a intuição de que as pessoas não são burras. As pessoas podem não ter informações, mas elas não são burras. Então, por que não é usado? Esse é o... Ok, então eu vou pedir para o Arthur pensar nessa segunda parte, enquanto eu vou tentar responder a primeira.
Eu estava antecipando uma pergunta bem parecida, então, não sei se vocês conhecem, tem um professor da economia chamado Bernardo Miller, e ele é o grande expoente de economia da complexidade da UNB, e traz na microeconomia 3 essa ideia de economia como um sistema complexo, e um dos aspectos que ele aborda é a evolução. Estou tentando achar o, o, o material dele, mas na prática um problema que a gente tem seria o seguinte: eu acho que é difícil você, eu acho que você ser uma empresa, a gente tem que imaginar como se a gente estivesse num plano e talvez tivesse um pico assim do ótimo de quais são as características que uma empresa teria para sobreviver bem. E na prática não é só uma montanhazinha e a gente consegue achar o máximo. Eu acho que é muito mais um terreno super acidentado com vários máximos locais e que é muito fácil de ficar preso. Eu imagino que uma empresa que não é bem organizada, ela se otimize um pouquinho, aprenda como fazer coisas contábeis, aprenda a fazer seus produtos de forma um pouquinho melhor, mas se uma empresa sabe se organizar bem, tem muitos princípios de, de vários tipos, acho que é mais fácil dele encontrar um ótimo global. Então, eu acho que é muito mais, depende muito mais de onde você começa, é muito fácil você ficar preso num ótimo local. E todas as empresas, elas, por definição, elas têm que mostrar um produto um pouquinho diferente, né? Ou não nesse sentido, mas no sentido de eles tentam dar um serviço melhor ou um serviço diferenciado e, e uma estratégia que não seria boa é você ser exatamente 100% igual a outra empresa. E outra coisa é que eu acho que essa questão de propagação de informação, ela supõe que tem várias empresas mães e elas se combinam e fazem filhos. Só que eu acho que isso não acontece na vida real. Se eu quebrar, se tiver uma empresa e eu não vou passar essa informação de como fazer as coisas, como fazer negócio para os meus filhos se quebrarem. Eu não sei se necessariamente esse processo de transmissão de informação é tão claro ou faz tanto sentido do ponto de vista de incentivo de teoria microeconômica. Beleza, foi por qual caminho que eu estava pensando. Vamos ver se o Arthur quer complementar alguma coisa, ou tá bom, tá beleza. Não precisa ficar acanhado também, não. Se estiver achando que tá legal, não tem problema, não. Não, acho que agora que, enquanto vocês estão falando, que eu estou realmente fazendo esse link. Eu acho que eu e o Hiro, a gente chegou até a conversar sobre isso, né, Hiro? Sobre como todo meio que o objetivo do algoritmo genético, assim, toda a ideia dele passa por essa transmissão da informação, né, a reprodução da informação. E acho que no mundo real essa transmissão da informação não acontece de uma maneira tão, digamos assim, tão simples quanto no algoritmo, né? Que você tem uma representação um pouco mais clara e os fenômenos, apesar de serem aleatórios, eles são muito bem definidos. Então, eu acho que seria mais ou menos essa ideia, assim, de as informações, né, digamos assim, colocando a empresa como um elemento, ela... Eu acho que eu estou meio que, de certa forma, repetindo o que o Hiro falou, mas acho que é meio que o que eu entendi, que acho que essa representação não é tão clara e a transmissão dessa informação para outras gerações, ela não é feita de maneira tão, digamos assim, formal, né? Como dentro de um algoritmo, ele tem essas formalizações e ele tem esses pressupostos e essas adaptações, né, desses fenômenos que acontecem na natureza, mas para ele rodar, ele precisa ser formalizado, então você tem ali algo mais próximo do que seria uma informação um pouco mais, não vou dizer informação perfeita, mas uma informação um pouco mais formalizada, né? Vou utilizar esse termo, mas não sei se esse seria o caso. Então,
Acho que seria mais ou menos essa ideia, assim, dessa reprodução da informação. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, vocês foram para o caminho certo. Vou só tentar costurar aqui para ver se vocês facilitam assim, o raciocínio. Vocês mesmos viram na própria aplicação que não é algo trivial, assim. Trivial que eu quero dizer, não é algo que você coloca o algoritmo para rodar num problema complexo, que é o caso de um problema de situações econômicas, problema de tomada de decisão, são extremamente complexos, existem zilhões de informações e zilhões de variáveis que são autodependentes, né? Apesar da economia, a gente simplificar tudo, e às vezes até rodar, vocês que estão já um pouco mais avançados, rodar modelos de regressão que parte do pressuposto que as coisas não são dependentes, a gente sabe que não é assim. No mundo real, as coisas são extremamente autocorrelacionadas e multicolineares, né, com bastante dependência umas coisas das outras. Num universo bem complexo, tudo bem, esse tipo de modelagem talvez facilite a interpretação. Eu até gosto dessa parte de economia dos sistemas complexos. Acho que no IPEA tem o Bernardo Furtado, que é um cara que é proeminente lá no IPEA, nessa área, que tem vários estudos legais, assim, eu gosto de ver as paradas dele, são coisas bem legais mesmo, mas o que tem muita coisa que é necessário é que a gente insira, a gente como pesquisador, ou como avaliador, ou como empresário, você insira vários insumos para o algoritmo gerar. No próprio algoritmo da música, o Hiro teve que inserir vários insumos. Vários insumos foram decisões dele, não foram algo que o algoritmo cuspiu. Óbvio que o algoritmo cospe coisas, mas para a música ficar bonitinha, teve que vir do conhecimento, da intuição, ou do gosto musical do Hiro. E assim seria um empresário, ele teria que ir do conhecimento da área dele. E isso já alteraria o próprio ótimo, isso já geraria também algo que não necessariamente você iria reproduzir só em empresas que iriam, ao longo do tempo, né, romper as adversidades, mesmo porque você tem também informações, outra coisa que vocês esqueceram de comentar, mas aqui é comum, você tem situações que são exógenas, né, que nunca ocorreram. Uma pandemia ocorreu há cento e tantos anos atrás, no qual o sistema mundial era totalmente diferente, né? A sociedade era totalmente diferente. Então, a pandemia da gripe espanhola não é igual a uma pandemia do coronavírus hoje. Então, você tem coisas exógenas que impactam qualquer movimento que você não conseguiria prever, não conseguiria mensurar, né? Então, por mais que o algoritmo seja legal, dá para a gente reproduzir, dá para a gente fazer várias coisas, a gente sempre tem que pensar que todo método quantitativo matemático tem pressupostos e com esses pressupostos você não consegue, de fato, representar toda a realidade e, de fato, ter um movimento perfeito. Né? Só que a gente faz música, a gente faz isso, aí parece que o algoritmo é maravilhoso. Não é bem assim. Né? Beleza? Mas, só para complementar um minutinho. Meus parabéns aí pelo trabalho, ficou muito legal o trabalho de vocês. Muito bacana mesmo. E ficou muito evidente que vocês se prepararam, inclusive para as perguntas. Mas mostra aí, Hiro, desculpa aí. Obrigado. Não, sem problema, sem problema. Eu queria recomendar para todo mundo, e talvez principalmente para quem faz economia, fazer essa matéria do Bernardo Miller, e eu vou mostrar um exemplo. Exatamente o que o João estava falando, eu mandei um e-mail para o Bernardo para ele mandar esses slides, que exatamente esse problema. Talvez a gente pense que a otimização seja esse negócio aqui, é fácil encontrar o ótimo, a gente vai testando, vai vendo se dá certo, vai chegando próximo, chama o problema de Monte Fuji, né? É fácil você chegar lá em cima, só que às vezes a realidade é um terreno bem acidentado, você consegue encontrar os ótimos locais, você pode encontrar o ótimo local bem lá embaixo, nunca encontrar o ótimo global, e esse final do comentário do João é justamente sobre a questão de paisagens dançantes, não sei se tem aqui, a gente tem esse terreno acidentado aqui, mas
a gente pode pensar em algum algoritmo para chegar nesse topo aqui em cima, só que, quem sabe, quando a gente chegar lá, o próprio terreno ele já tenha mudado e o máximo agora é em outro ponto. Então, tem muitas coisas estocásticas, aleatórias, muito quebra de coisa. Quem diria que uma das empresas que mais se valorizaria em 2020 seria o Zoom? Nunca tinha ouvido falar dessa plataforma antes, mas esse choque ele mudou toda a estrutura que tinha antes, então nem sempre é tão fácil a gente achar esse ótimo, né? Eu acho que é uma ponderação muito importante para quem tenta mexer com sistemas mais difíceis que nem a gente. Perfeito, exatamente. Muito legal esses slides aí que você mostrou do professor Bernardo. Acho que ilustrou o que eu comentei. Ficou bem legal. Meus parabéns de novo. Peng quer falar alguma coisa? Só tem 12 gatos pingados aqui. Pois é, não, vamos encerrar aqui para almoçar. Enfim, o F do Lanf tá cada vez mais filosofia, né? Então... Não, mas sim, mostra que a gente está. Não, mas quando você chega num nível, e aí eu só para dar esse adendo, assim, quando você chega num nível de conhecimento quantitativo, você pode começar a exigir das pessoas. Eu estou dizendo aqui que a gente é sensacional, não, mas eu estou dizendo assim, que a apresentação de vocês foi num nível bom que você pode começar a exigir das pessoas pensar que... Porque antes, no começo, quando você está ensinando métodos quantitativos, você tem que brigar para dizer que aquilo é importante. As pessoas têm que dar trabalho e tudo que dá trabalho faz as pessoas automaticamente rejeitarem. É natural isso. Só as pessoas que gostam, que veem satisfação naquele trabalho. Em geral, as pessoas que não têm um gosto inicial sobre o assunto, elas tendem a rejeitar porque dá trabalho e gasta energia. Isso é natural do ser humano. E aí a gente tem que vender que métodos quantitativos é bom. Mas chega um momento que você tem que vender que não é só isso que funciona. Você tem que pensar de forma... Ou seja, as máquinas não vão dominar o mundo até agora. Tá longe de ter um domínio. Porque tem que ter um pensamento, tem que ter uma reflexão. Não é só botar lá e botar o treco para gerar e você vai ter situações perfeitas, né? Sistemas são muito mais complexos, fazendo analogia do que o Hiro falou, do que a gente consegue, mesmo com capacidade computacional, mensurar e calcular. Tem boa parte da intuição humana, né? Mas deixa o Lero para lá. Continua bem, depois. Não, era para fechamento, agradecer o pessoal que ficou até agora, assim, deu meio-dia, pode sair sem pudor, tá? Quem tá errado é a gente, na verdade, aqui, né? Porque idealmente não devia ter nada depois do meio-dia. Então, vamos tentar ajustar isso na pauta. Eu sempre fui a favor de ter o relógio, né? Então, talvez ver algum jeito aí de realizar o relógio, ou diminuir a pauta, assim, só para a gente não ter esse risco, né? O pessoal fica, né, naturalmente, mas sim, só para a gente ter um controle maior aí também da duração. Então, acho que é isso, né? Não vou filosofar mais aqui, porque no final ficou bem existencialista, né? Transcendência, que carregar, sei lá, mas não vou entrar nessa era, não. Só dar os parabéns aí novamente. A gente fica no aguardo aí, então, do sucesso, né, dessa oficina também no YouTube, né, nas redes sociais, né? Só da divulgação, dar uma força para isso. Então, manda lá a música, né? Vou querer apreciar com calma. Então é isso, né? Quinzena que vem a gente se vê, né? Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Valeu aí por ficarem até agora. Ô, gente, eu posso fazer uma observação? E pro Arthur. Pode. Se vocês quiserem, eu posso dar uma ajustada nos termos musicais aí para ficar um pouco mais técnico. Assim, se quiserem alguma ajuda assim, para, sei lá, chamar de bar, ou chamar de compasso, de essas coisas, sabe? Falar se está usando colcheia, assim, mínima. Temos mais técnicos para falar o que é nota, o que é pitch, essas coisas, para colocar o slide um pouco mais técnico nessa parte técnica de música. Se quiserem, eu estou à disposição. Ok, eu já aprendi isso antes, mas faz muito tempo, então... Não, claro, não, tá muito bom, é porque em português dá uma confusãozinha quando traduz. Só por isso, o slide está todo em português, se quiserem eu posso ajudar, se não, tudo bem. Não, ótimo. É legal. Eu queria também só prestigiar o trabalho dos colegas, que eu até agora também achei impressionante, assim, tipo, foi muito legal mesmo.
Aquela parte da música tava, que nem o Arthur tava dançando assim também. Mas é só isso mesmo, obrigado mesmo. Ficou muito legal. Obrigado. Pô, obrigado, cara. Valeu, pessoal. Até mais. Meus parabéns aí. Pô, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.